Eu já disse várias vezes aqui no canal que nós precisamos tomar muito cuidado com o que diz a nossa velha e grande imprensa. Eles estão sempre querendo impor uma narrativa que convém a eles. De um tempo para cá, o jornalismo deixou de existir. Os jornais viraram um panfleto de partidos de esquerda. Por isso, é preciso avaliar com muito cuidado aquilo que é publicado, para a gente não cair nessa armadilha e começar a espalhar informação falsa achando que estamos super bem informados. Essa viagem do presidente Bolsonaro para a Itália, onde ele foi participar da reunião de cúpula do G20 e também receber uma homenagem proposta por uma prefeita da cidade natal de seu bisavô paterno, é um ótimo exemplo para ilustrar o que eu acabei de dizer. Aqui no Brasil, a imprensa achou que poderia fazer uma grande limonada quando surgiu a notícia de que a prefeita da cidade italiana de Anguillara Veneta, lá no norte do país, propôs uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro. Esse município tem pouco mais de 4.000 habitantes e foi lá onde nasceu o bisavô paterno do presidente. E segundo a prefeita, esse era o motivo da homenagem, não tinha nada a ver com política. Logo depois dessa proposta, começaram a surgir notícias do tipo: políticos de centro-esquerda da Itália se manifestam contra a proposta, embora a prefeita tenha dito que o motivo da homenagem não era político. Teve até um secretário-geral lá do Partido Democrático que falou que a homenagem era era um traje inútil e afirmou que o Bolsonaro era alérgico à democracia. Falou também que era alérgico aos direitos civis, era um negacionista da Covid e também um antivacina declarado. Discurso típico de um impregnado por discurso esquerdista e que nunca veio ao Brasil e não sabe nem o que está acontecendo de fato por aqui. Mas veja que o discurso é o mesmo que a imprensa trata de espalhar não só no Brasil, mas também no resto do mundo. O curioso é que quem passou as informações aos políticos da cidade foi o comitê italiano Lula Livre. O grupo resolveu divulgar uma carta aberta aos cidadãos e vereadores de Anguillara Veneta em oposição à homenagem, revelando aí quem é o verdadeiro Bolsonaro na concepção deles. Mas como mentira tem sempre pernas curtas, a homenagem foi aprovada e o presidente recebeu o título de cidadão honorário da cidade. O título foi entregue pela prefeita Alessandra Buoso e contou com a participação de integrantes da família Bolsonaro que moram na cidade. Bolsonaro foi recepcionado lá por apoiadores e também por opositores na província de Pádua, região de Vêneto, no norte da Itália. Houve manifestações contra o presidente. Um grupo de manifestantes tentou furar o bloqueio de segurança e não atendeu ao pedido da polícia italiana para recuarem. Eles insistiram e foram reprimidos pelos policiais. O curioso é que nesse grupo havia até bandeira do MST. A imprensa torcia para que a homenagem não ocorresse, mas não teve êxito. Ele foi homenageado para a frustração dos lacradores de plantão. Mas no período em que ele ficou em Roma, a imprensa sempre tentou passar informações na tentativa de desmoralizar o presidente. O G1, por exemplo, noticiou que o presidente Bolsonaro havia hostilizado repórteres em Roma e que os seus seguranças agrediram jornalistas. E eles ainda disseram que depois das agressões, o segurança foi embora e seguiu em direção ao presidente. O pior é que eles colocaram no final da matéria que não foi possível saber se o Bolsonaro assistiu às agressões e nem identificar se os agressores eram policiais italianos ou seguranças particulares. Ora, que jornalista é esse que não sabe apurar um fato, né? Da forma como foi escrita essa matéria,
a gente já sente o cheiro da mentira. Em primeiro lugar, no vídeo que foi divulgado não aparece nenhum vestígio da presença do presidente, somente pessoas ligadas à polícia italiana. Em segundo, a imprensa brasileira sempre precisa encontrar alguma coisa para que a culpa seja do Bolsonaro. Isso a gente está vendo aí há muito tempo. Senão, não vai ter graça. A mesma situação foi abordada pela Folha de São Paulo, só que de outra maneira. Na Folha, a manchete foi: jornalistas são agredidos e tumulto fere apoiadores em caminhada de Bolsonaro na Itália. E eles ainda disseram que agentes não identificados empurraram os repórteres credenciados com a brutalidade desnecessária e que até arrancaram os celulares. E a agência Reuters afirmou que seguranças do Bolsonaro agrediram jornalistas e o presidente ficou isolado durante a cúpula do G20. A agência também informou que os vídeos de eventos do G20 mostraram Bolsonaro como uma figura isolada, que não participou da foto, foi até tirada na Fontana de Trevi, um dos principais pontos turísticos da cidade, com líderes mundiais. Diz também que durante a caminhada nas ruas lá de Roma, Bolsonaro foi criticado pela maneira que lidou com a pandemia de Covid-19, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, e inclusive foi chamado de genocida. Agora veja uma coisa. 2 veículos da grande imprensa e uma agência internacional de notícias deram 3 versões diferentes para o mesmo fato. Isso mostra o nível em que se encontra aí o jornalismo no mundo inteiro. Será que algum dos 3 relatou o que realmente aconteceu? É uma aberração que vem se mostrando aí por meio da imprensa, que deveria, na realidade, informar com isenção. Agora, essa notícia dada pela Reuters e repercutida aí por diversos veículos aqui no Brasil, de que o Bolsonaro ficou isolado porque não participou da foto da Fontana de Trevi com os líderes mundiais, isso aí foi demais. Quando tiraram essa foto, estavam presentes apenas 15 líderes, provavelmente fazendo um passeio programado, e tiraram umas fotos ao visitarem a Fontana de Trevi. Mas esse não era um evento oficial, pelo visto. Tanto que dava para notar a ausência de inúmeros chefes de Estado que participaram da cúpula e não estavam lá na Fontana de Trevi para tirar fotografia e jogar a moedinha para trás. E entre esses que não estavam, eu posso citar o Biden, o Putin e o Xi Jinping. E a Reuters ainda fez questão de dizer que durante a caminhada nas ruas de Roma, Bolsonaro foi criticado pela maneira como lidou com a pandemia, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil, onde ele é chamado de genocida. Essa tem que ser aí a narrativa dessa imprensa podre. Mas quando você acompanha os fatos e começa a perceber algumas coisas, você vai ver que a situação é bem diferente. Basta você olhar as fotos e os vídeos que foram publicados nas redes sociais, que, obviamente, a imprensa jamais vai mostrar. E também não vai falar nada a respeito, né? Porque os fatos mostram que a popularidade do presidente Bolsonaro não está no nível que a imprensa desejava. E aí essa popularidade comprovada do presidente na Itália revela o quanto a imprensa é mentirosa. Veja que nas ruas de Roma ele sempre esteve cercado por pessoas que gritavam palavras de apoio. Sem dúvida, ele foi o líder mais popular e festejado do G20, para desespero da mídia brasileira. Mas a imprensa deve ter ficado enlouquecida porque, após falarem todas essas baboseiras relacionadas ao isolamento do Bolsonaro, o Brasil foi escolhido para sediar a próxima reunião do G20. Aí eu te pergunto, como é que um presidente isolado e genocida conseguiria trazer para o seu país um evento desse porte? Aí você vê que as matérias publicadas não correspondem à realidade.
Essa aí da Itália foi um rolo compressor na imprensa brasileira, porque além de sua popularidade nas ruas e junto aos líderes mundiais, o Bolsonaro deu entrevista ao vivo para uma emissora de TV italiana, onde afirmou que Lula foi financiado pelo narcotráfico em sua campanha e ainda criticou a CPI da Covid. Além disso, Bolsonaro, em conversa com o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, na presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele confirmou o posicionamento da entidade, que é contra a implantação do passaporte sanitário, porque se trata de uma medida discriminatória, segundo o próprio diretor-geral da OMS. Mais uma frustração para os jornalistas brasileiros, que, na falta do que dizer, ficam publicando aí absurdos, como foi o caso do historiador que se diz jornalista, Marco Antônio Villa, que além de se referir ao Bolsonaro como criminoso, estava indignado porque o presidente, ao entrar num estabelecimento onde ofereceram um café, ele se recusou a tomar o café e preferiu tomar uma Coca-Cola. Quem viu o vídeo deve ter ficado estarrecido, porque ele fez um escândalo por causa disso. Esse aí é um dos muitos despreparados da nossa imprensa que hoje são responsáveis por informar a população brasileira. Uma imprensa que não informa, mas que deforma. Uma imprensa que virou porta-voz de narrativas falsas e que insiste em fazer do inexistente um fato. Uma imprensa que deveria trabalhar com o verbo, mas que só pensa na verba, né? E na verba pública que recebia daqueles com quem faziam acordos aí nada republicanos. Acordos que acabaram com a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder. Essa imprensa hoje não vale nada, né? Ela se tornou uma espécie de arquiteta do imaginário coletivo e se considera acima do bem e do mal. Ela se acha juíza do universo, né? A gente sabe que se alguém for condenado pela imprensa, não tem escapatória, né? Mesmo que a justiça absolva o sujeito. Essa imprensa aí que vem destruindo reputações, que detona carreiras, que arruina patrimônios, que manipula pesquisas e que ainda apavora alguns poderosos, parece que está com seus dias contados, né? Ela se acostumou a falar o que quer, de quem ela quer e quando quer. E ela está acabando com a liberdade de muita gente, quando acaba impondo aí as suas narrativas. E as coisas estão chegando a um ponto em que daqui a pouco a população vai precisar decidir se vai querer a liberdade da imprensa ou a própria liberdade. Porque a imprensa virou tirana. Ela tem liberdade para tudo, até para mentir e condenar. O cidadão não, esse só tem liberdade para apanhar. Essa imprensa aí não aceita o contraditório e ela manipula a informação do seu bel prazer. Meia dúzia de gatos pingados para a imprensa se transforma em povo que se manifestou. E quando o povo verdadeiro se manifesta, passa a ser rotulado de antidemocrático ou de minorias reacionárias. Essa imprensa que deveria retratar a opinião pública só retrata e espalha suas próprias opiniões como se fossem verdades absolutas. As pessoas não estão percebendo que a imprensa sai falando aí de liberdade, quando na realidade ela está a cada dia contribuindo para suprimir a nossa liberdade, mas mantendo apenas a dela. A mídia se tornou uma perseguidora implacável, mais implacável do que o Ministério Público. Ela investiga mais do que a polícia e julga mais do que os juízes. Isso não pode continuar desse jeito, né? Eles exageraram tanto que estão perdendo a sua credibilidade aí a cada dia. E a gente está vendo que, desse jeito, o fim deles realmente parece que está muito próximo. Sem credibilidade e sem dinheiro, vai ficar muito difícil sobreviver.